tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live Democratização do Yoga. Hoje eu vou conversar com a prof. Fernanda Diniz, que faz parte do projeto Yoga de Rua, e nós vamos discutir um pouquinho mais sobre essa iniciativa e sobre aí as potências e os desafios, né, de trazer essa união entre yoga e projetos sociais. Espero que vocês aproveitem muito. Quem está chegando aí, seja bem-vinda, Dani. Já a prof. Fer está entrando aí, bem-vinda Mili, Tatiane. Vão deixando o coraçãozinho, vão batendo no coraçãozinho. Clica também na flechinha aqui embaixo e compartilha essa live com mais pessoas que vão gostar desse tema, que vão gostar de assistir. E eu quero aproveitar esse espaço aqui inicial para convidar você que é do universo yoga, que é um instrutor de yoga ou um praticante dedicado, e se quiser participar do meu workshop gratuito que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de abril, Princípios da Biomecânica Aplicada ao Yoga, vai ser 100% gratuito, online, com certificado. Então eu convido a todos que se interessarem por esse tema da biomecânica no tapetinho, a ir lá para a minha bio e se inscrever gratuitamente também. A Fer já entrou, bem-vinda Raissara. Eu vou convidando aqui a Fer para ela entrar conosco. E aí, que é o Yoga de Rua. E sobre aí todas as... A ideia da gente é trazer esse papo mesmo para a galera do yoga. Oi, Fer! Oi! Gratidão! Prazer estar aqui, muito legal. Prazer conversar com você. Já trocamos bastante ideia nos bastidores. Sim. Já combinamos a nossa sequência de lives, estou brincando, mas é porque o assunto é amplo, né? Extenso. Exatamente. A gente estava falando um pouquinho ali, já foi vendo que tem muitos aspectos aí, né? Para a gente se aprofundar. Então, sou muito grata por você ter aceitado o convite, muito obrigada. Galera que está chegando, vão batendo aí no coraçãozinho, vão compartilhando a live com mais pessoas, que isso ajuda bastante a entregar. E esse é um assunto que eu acho muito importante, né? Para quem não me conhece, eu sou a Renata Frisleb, eu sou biomédica, sou professora de yoga e trabalho hoje em dia com a formação continuada de instrutores de yoga, principalmente aqui através da internet, né? Que é o meu principal canal. E eu sou muito interessada, né, em projetos sociais. Eu trabalho também como voluntária no CAPS e eu vejo muito dos professores de yoga que se conectam comigo que há muito esse interesse, né, em saber mais, saber como funciona. Muitas pessoas têm essa vontade de participar ou até mesmo de organizar, mas tem receios, né, que acho que é algumas das coisas que a gente quer tocar hoje, né, sobre. Também se sentem, talvez não querem ficar parados, né, também querem partilhar essa prática, né, que muitas vezes pessoalmente fez muita diferença para si, e aí querem partilhar com mais pessoas. E nesse sentido que eu achei que seria muito relevante a gente conversar com a Fer e debater essa experiência e esse projeto, que me parece um projeto aí muito lindo ali, pelo que você me contou. Mas eu quero que você comece se apresentando aí, Fer, contando um pouquinho de como foi a tua história, né, a tua jornada até chegar no yoga de rua. Sim. Bom, é um prazer estar aqui, né? Meu nome é Fernanda Diniz, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Sou professora formada em Kundalini Yoga, né? A escola onde eu me formei. Me formei no início de 2020, né? Já vinha praticando, vinha fazendo aquele passeio pelas diferentes escolas, até que realmente eu me enganchei ali no Kundalini Yoga, foi onde eu resolvi aprofundar. E o que aconteceu assim na minha trajetória é que quando eu me formo, já tinha, é uma coisa que já fazia parte da minha história, ter esse chamado para o trabalho social, né? Eu já tinha trabalhado aqui no Rio de Janeiro, não sei, muita gente que já ouviu falar na Rocinha, né? Uma das maiores favelas, né, da América Latina. Então eu tinha trabalhado com crianças, eu tinha muito um feeling com criança, assim, né? Desde que eu tive filho, eu resolvi estudar, fiz uma pós em educação infantil, então tinha muito esse desejo de fazer um trabalho com crianças, mas eu ainda não estava envolvida com o yoga. Então fazia um trabalho, eu sou comunicadora também, estudei antropologia, então tem essa formação bem multidisciplinar.
E aí comecei a fazer um trabalho bem intuitivo com crianças, que fazia parte de um centro espírita. E foi aí que me despertou para esse lugar do trabalho social, que eu vi como fazer diferença na vida das famílias, assim, porque o feedback dos pais, entendeu? Ficavam muito felizes, assim, as crianças era uma prática, de certa forma, de yoga, sim, sem a gente fazer práticas de yoga, porque a gente fazia vários momentos de centramento, de relaxar juntos, de deitar, de fazer arte, de realmente acalmar um pouco uma energia que às vezes vinha com muita violência, com muito medo, muita ansiedade, por causa dos tiroteios e tudo que estava acontecendo na Rocinha e que acontecia ali o tempo todo, que fazia parte da realidade deles. Então era um trabalho bem bacana que me despertou para esse lugar do serviço e do trabalho social. E quando eu começo a praticar o yoga, e depois, quando eu vou estudando realmente, aprofundando na formação, que a gente mergulha, né, no Kundalini Yoga, tem um mergulho muito grande na história, na filosofia também, no estilo de vida, além das práticas, e na meditação. A meditação, principalmente, me trouxe para esse lugar dessa prática, desse yoga interno, de um autoconhecimento muito grande, de uma autoobservação e as inquietações, à medida que eu fui mergulhando nos meus labirintos internos, nas minhas inquietações, eu fui ficando, a minha inquietação, minha indignação com o que estava acontecendo fora, foi ficando muito difícil de negar, de anestesiar, porque eu acho que a gente, no Rio de Janeiro, né, falando da minha vivência no Rio, eu já morei um pouco em São Paulo também, eu acho que a gente tendemos a ficar um pouco anestesiados com essa realidade que a gente vê o tempo todo, que é uma realidade absurda das pessoas em situação de rua. E a gente, é uma forma da gente banalizar um pouco isso de forma inconsciente, né? Não é que a gente está sendo indiferente, mas assim, você fala, pô, o que eu vou fazer, né? É isso, essa é a realidade da minha cidade. Mas aí quando o yoga faz você questionar tanta coisa sobre os seus padrões que você vai repetindo, né? A gente tem vários automatismos que a gente repete e padrões tóxicos até porque a gente vai repetindo, né? De comportamento, de relações. E você começa a questionar tudo isso. Espera aí, eu preciso repetir mesmo isso ou eu posso fazer alguma coisa? Então, né, com as pessoas em situação de rua é a mesma coisa. Será que eu realmente não tenho nada a fazer? Sabe? Como eu posso... Eu acho que, assim, o yoga... Eu comecei a buscar projetos sociais. Assim, quando eu estava me formando, eu estava muito pensando em projetos sociais para trabalhar com crianças. Eu tinha um pouco essa ideia de, nossa, eu quero trabalhar com criança. Eu ainda não tinha uma formação de yoga para criança, hoje eu tenho. Mas eu era uma coisa meio intuitiva de falar, nossa, eu queria servir numa comunidade, na Rocinha mesmo, trazendo yoga para as crianças. Mas eu me formo, em uma semana começa a pandemia. Eu me formei eu lembro até do dia, porque foi um dia bem simbólico, 8 de março, né, Dia da Mulher de 2020. E aí eu comecei a dar aula num espaço, um espaço de elite aqui no Leblon, um bairro de elite do Rio de Janeiro. Em uma semana o espaço fechou por causa da pandemia. E aí foi essa coisa do online. E aí eu fiquei um pouco nessa, e agora? Como é que eu vou trabalhar num projeto social? Agora não é o momento, né? Então, enfim, a coisa foi acontecendo, aí só vou dar um salto na história. Aí, em 2021, quando começa a abertura, eu começo a me contactar com pessoas que, enfim, uma amiga minha tinha conhecido o yoga de rua justamente uma semana antes de fechar. Ela foi no retiro do yoga de rua, eles fizeram um retiro na semana prévia à pandemia, quando já estava tudo começando a acontecer, foi o último retiro. E aí depois parou de ter aula na rua, porque foi proibido mesmo fazer atividades ao ar livre. E aí, enfim, eu me conectei com ela me passou o contato e foi muito assim, intuitivo. Eu entrei em contato e o yoga de rua tem essa abertura, é um projeto muito acolhedor, né? Então os organizadores na época falaram para mim, não, é só chegar, chega e você vai conhecer, vem sem expectativa e vem aberta para conhecer o projeto, me explicaram algumas coisas, me passaram um guia que eu li com toda a atenção para como é que funcionava o projeto e falaram, chega na hora do café da manhã que você já vai conhecendo os alunos, porque são projetos parceiros, a gente trabalha junto com alguns projetos que oferecem café da manhã. Então foi isso, assim, eu realmente cheguei e fui descobrindo, assim, fui aos poucos descobrindo, mas assim, essa foi a minha história de aproximação com o projeto, e eu percebi desde cara uma autonomia gigante que me deram no primeiro momento. Porque esse dia que eu cheguei, ia ter uma outra voluntária, só que ela teve um problema pessoal e ela não chegou.
Então eu estava sozinha ali, eu nunca tinha dado aula, eu não conhecia o grupo. E aí a pessoa que eu conversei na época foi a Mari, ela me orientou. Você se apresenta, fala do projeto, fala que você está aqui para dar uma aula de yoga. Então eu fui passando no café da manhã, falando com todo mundo que estava ali, me apresentando, falando com um a um, assim. E no final, eu acho que tinham 4 pessoas vieram fazer a aula. Assim, tinha muita gente, tinha umas 200 pessoas. Aí só 4 vieram. Me deu uma frustração inicial, do tipo, nossa, ninguém quer fazer a minha aula. Mas aquilo foi, sabe? Mas foi tão legal a experiência, assim, que eu fiquei assim, muito feliz depois com aquelas 4 pessoas que se abriram ali para a experiência. A gente fez uma aula, sabe, juntos. E eu lembro que estava, acho que meio a grama estava molhada, que a gente faz no gramado, mas quando chove a gente vai para um lugar que é coberto. Mas não estava mais chovendo, então a gente ficou ali, aí juntos a gente já foi pensando em soluções para coisa molhada. Eu escutei eles conhecendo muito mais o espaço do que eu, né? Vamos fazer na quadra, porque aqui está molhada. Aí a gente foi. Então, eu percebi desde o começo esse lugar de construção coletiva, que a gente constrói junto com os alunos, inclusive, essa solução desses problemas práticos. Aonde que a gente vai fazer aula hoje, né? Ninguém quer ficar todo molhado. A gente tem cangas, então as cangas são fininhas, porque não tem tapete para todo mundo. Então, tem toda uma organização que é simples, mas que, ao mesmo tempo, exige que a gente se estruture, né? Mas o yoga de rua nunca para. Então, mesmo na chuva, a gente faz, os alunos já sabem disso. A gente tem abrigos de onde a gente consegue fazer a prática. Então, essa foi mais ou menos a minha história com o projeto. Eu sinto que começou nessa inquietação que o yoga trouxe dentro de mim, de falar, né, a gente pode sim sempre se aprimorar. A gente sempre tem algo a fazer, sabe? Então, por que não? E aí, enfim, e aí o projeto é incrível, assim. Então, vou parar de falar para deixar você falar um pouco também. Mas isso, é um projeto autogerido, sabe? Ele é autogerido e é um projeto coletivo, ele não tem uma hierarquia, então é muito horizontal. Então, às vezes parece bagunçado, mas tem toda uma organização e uma logística que a gente vai construindo juntos e que tem funcionado de forma bem orgânica, mas já existe há 8 anos, né? Então já tem toda uma trajetória. Exatamente. Isso que é maravilhoso, porque eu acho que você já toca em uma das partes que eu acho que é um dos desafios, né? Porque muitas vezes as pessoas, quando pensam, né, em se engajar em projetos como esse, elas pensam justamente, não sabem por onde começar e tem esse receio, assim como você mencionou, que talvez no primeiro dia chegou ali, a prof que ia estar junto não estava, e de repente agora o que eu faço e não tem lugar, mas que é um lugar que você já coloca, que é uma construção que é coletiva, né? Que não é você vai lá e vai dar conta de tudo, não é por aí, né? Nem teria como, acho que um projeto desse tamanho ser construído a partir de uma pessoa. São coisas que a gente constrói com todo, né? E constrói não só com os organizadores, mas com o grupo, né? Isso também é o que eu sinto. Ontem mesmo o pessoal estava me perguntando nos stories, assim, sobre o CAPS, sobre o público, sobre como que funciona. E eu lembro de eu ter falado, assim, não tem muito uma receita de bolo, né? Não tem receita de bolo porque é algo que vai ser construído ali junto com a galera. E vai depender, né? A resposta vai depende. Total. Cada dia é um dia. E assim, eu acho que o yoga de rua tem muitos voluntários, assim, eu diria que 80% são professores de yoga, mas 20% são pessoas que estão ali para apoiar de alguma forma, pessoas que curtem esse trabalho, também são praticantes, muitos são praticantes ou se tornaram praticantes de yoga no projeto, né, que fazem as aulas também como alunos. Então, isso é muito legal também, porque traz essa democratização nesse sentido também da diversidade, ali é todo mundo aluno, inclusive nós, professores, porque eu, como professora, também faço a aula dos meus colegas, entendeu? Então, tem dias que a gente vai juntos no mesmo dia, porque é o dia que está disponível, que, enfim, tem um amigo meu que a gente até faz projetos juntos, o Marcos, quando ele pode, a gente mata a saudade às vezes no projeto. Ele fala, eu vou fazer sua aula hoje, às vezes eu vou fazer a aula dele. E é muito legal porque eu estou ali com os alunos num lugar de igualdade também, né? Fazendo uma prática, me entregando para a prática. Então, tem um lugar que a gente está ali oferecendo algo, sim. Tem uma hierarquia que não é rígida, mas que assim, os alunos respeitam muito os professores, assim, porque eles sentem que a gente está ali realmente dedicando o nosso tempo, a gente está ali
dedicando a nossa hora de trabalho, sabe? E fazendo um trabalho. E eu acho que eles percebem essa abertura, essa intenção de estar fazendo tudo com muito amor, com muita dedicação e seriedade, mas ao mesmo tempo tem uma horizontalidade que eu não sei te explicar, mas que eles percebem que a gente também está ali como aluno, aprendendo, até porque é uma grande escola, né? A gente aprende muito com eles. Além da prática física, a gente tem uma roda de conversa depois, onde isso é potencializado à 10ª potência, esse aprendizado compartilhado. Porque eles trazem muito conteúdo interessante. A gente lê livros, a gente, sei lá, teve uma fase que a gente estava lendo o Bhagavad Gita. A gente estava lendo super devagar, porque a gente lia alguns versos e aí parava para conversar, mas não para ficar só explicando, para entender como eles estavam entendendo aquilo. E a partir de algumas reflexões que surgiam, aí surgiam partilhas super profundas de histórias de vida, que às vezes você não tem o que falar, é só você escutar, porque não é ninguém, sabe? Eu, por exemplo, tem psicólogos no projeto, eu não sou psicóloga, eu não vou entrar numa coisa de ficar interpretando ou dando conselho, sabe? É uma escuta ativa, aberta, sem julgamento, sabe? Enfim, com uma ideia uma intenção também de provocar reflexão neles, assim, eles podem sim refletir sobre temas complexos também, sobre filosofia, sobre história, sobre saúde, enfim, a gente lê os mais diversos livros juntos e relacionados ao yoga, alguns não são relacionados ao yoga, mas assim, muito nessa pegada, assim, a gente vai também ouvindo do grupo qual é o interesse, e a partir dessa leitura compartilhada, muita coisa, a yoga segue, sabe, nessa parte também, assim. Com certeza. Eu acho bem legal, porque isso faz pensar justamente. Uma das questões, quando eu já conversando com os meus colegas, professores, né, que surgiu, foi justamente assim, um dos receios que eu sentia no meio deles era, poxa, eu vou lá, e daí qual que é dependendo do lugar, né, dependendo do lugar onde eu vou, se preocupar com a relevância da prática de yoga num local onde talvez hajam demandas muito, muito urgentes de necessidades básicas, né? Então, pessoas que às vezes, como estão em situação de rua, estão precisando, sei lá, se alimentar. E aí, qual que é a relevância do yoga lá? E eu acho que isso que você falou é muito bonito, porque demonstra o quanto vocês, nessa posição de horizontalidade, vocês estão lá para partilhar algo que foi da vivência de vocês, que enriqueceu vocês e que vocês estão partilhando, que inclusive vocês participam ali, um da aula do outro, e que é muito mais do que um espaço de yoga, nesse sentido de venham aqui ler o Bhagavad Gita porque ele tem a verdade. Não, mas um espaço de troca e um espaço de formação de vínculo, né? Que eu acho que aí, me parece, né? E na sua fala parece que fica bem claro que mora a relevância desse tipo de iniciativa. Total. E assim, eu na minha experiência pessoal já tive muito esse pensamento, principalmente no começo. Já voltei do projeto mais de uma vez chorando, já liguei para o coordenador do projeto uma vez no carro, eu lembro, mandei um áudio chorando depois da aula, dizendo, cara, não é suficiente o que a gente está fazendo, sabe? Assim, porque a gente se questiona também, porque tem dias que de repente você está mais sensível também, você ouviu uma história que te tocou profundamente, sabe? Eu ouvi uma história uma vez de uma mãe que estava com os filhos todos espalhados, aquilo me matou, assim, sabe? Pô, sabe? Eu sou mãe de 2 crianças, tem uma coisa da maternidade muito forte, sabe? E ela estava ali super entregue à prática, ela ficou vindo um tempo, vi que estava fazendo bem a ela, sabe? Ela foi criando uma confiança de, nossa, eu vou, sabe, vou conseguir me aproximar de novo do meu... Ela tinha uma filha pequenininha que estava num abrigo. Enfim, são várias versões das histórias também, então a gente não entra nem no julgamento, será que a pessoa está falando a verdade totalmente ou não, mas é o que a pessoa está trazendo ali, o que está sendo importante para ela e como a gente pode ajudar de alguma forma, não de soltando a pretensão de resolver o problema da pessoa, mas de criar, a partir desse afeto, desse vínculo, dessa escuta e de um lugar de relaxamento, da pessoa poder entrar num lugar de relaxamento, de autorreflexão, da própria meditação, ela mesma poder tirar suas próprias conclusões, sabe? É quase que assim, ela vai limpando um pouco aquele véu que está tão confuso
e ela escuta outras histórias que ajudam ela a pensar sobre a sua própria história. Então, acho que tudo isso vai ajudando a limpar o campo e criar esse vínculo, né? Mas eu já me perguntei várias vezes, assim, quando eu chegava lá para chamar para a prática, né, no café da manhã, eu muitas vezes recebi as respostas quase sempre educadas, às vezes umas respostas grosseiras também, do tipo, ah, não quero saber disso não sei o que, não tem tempo, não sabe? Mas a maioria das respostas educadas, mas muitas vezes falando, olha, eu adoraria participar, mas eu preciso pegar a senha para tomar banho. Porque eu tenho um lugar que eu gosto de tomar banho e se eu não chegar para pegar a senha, eu não vou tomar banho. Coisas assim, né? Ou então tem que pegar a senha para alimentação. Apesar da gente oferecer alimentação, tem muita gente que está em situação de rua que vive nessa busca para garantir o alimento do dia, entendeu? Então eles ficam pulando de projeto em projeto para comer, que é muito importante, que é essencial, né? Então, assim, por isso que o yoga de rua, ele trabalha junto com a alimentação. A gente entende que são projetos parceiros. A gente tem parceiros que apoiam a gente com a alimentação. Então, a gente oferece sempre alimentação depois da prática, alimentação vegetariana. Então, isso também tem sido muito legal, assim. Quando eu entrei, a alimentação não era vegetariana, aí depois já foi lá no começo, depois deixou de ser, agora voltou a ser. Os alunos vão ampliando a percepção, vão ampliando o repertório, os sabores, porque a gente vai trazendo coisas novas para eles experimentarem. Mas falando do vínculo, voltando aqui à questão do vínculo, eu acho que é muito por aí mesmo, assim, porque eu tinha essa percepção de menosprezar um pouco o próprio yoga e falar, cara, por que pessoas que não estão preocupadas aonde vão tomar banho, o que vão comer, aonde vão dormir, sabe, qual a importância de fazerem uma prática de yoga? E depois eu percebi um preconceito velado na minha fala, assim, por que o yoga é importante só para quem tem todas as garantias da condição de existência garantidas, né, só para quem está em situação de apartamento, né, de casa, sabe? Aí eu falei, gente, é justamente o contrário, né? Uma pessoa que está numa situação de sofrimento, de insegurança profunda, porque não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, se vai chover, se não vai, aonde que ela vai dormir. Trabalhar esse trabalho que o yoga faz de trabalhar sua mente, trabalhar sua energia, né? De trazer vitalidade, de trazer uma limpeza emocional, uma limpeza fisiológica, de trazer uma própria consciência corporal, sabe? Um aterramento, um centramento. Tem tanta coisa que o yoga traz que é tão importante para essas pessoas, talvez mais até do que para quem está numa situação estável, sabe? Então, elas estão numa instabilidade que esse centramento vai ser muito positivo. E é isso que eu percebo na relação com os alunos, eu percebo através do feedback dos alunos, que tem um benefício, tanto que eles voltam, eles criam vínculo, assim, sabe? Tem alunos que estão ali todos os encontros. E tem gente que é mais móvel, né? Que vai, some, aparece, experimenta, não gosta, ou gostou, mas sumiu, depois voltou. Tem uma volatilidade também. Mas é muito bonito pela tua fala, perceber que realmente tem ali uma transformação acontecendo. Eu acho que faz parte vamos dizer, essa questão de você empoderar, né? De empoderar as pessoas, e a gente sabe que o empoderamento, ele deve acontecer em diversos campos, né? E aí eu acho que muitas vezes as coisas vão se unindo. Como você falou, que nem vocês se uniram ali com a alimentação. A gente sabe que há uma necessidade de projetos que ajudem as pessoas a garantir seu sustento ali, a tentar, né? Então, assim, tem inúmeras iniciativas, né, que poderiam ser incorporadas, mas, como você colocou, isso não tira a importância de uma iniciativa ali que traz o yoga, que também está trazendo empoderamento para pessoas que estão realmente numa situação de grande insegurança, né? Exato. Eu acho que tem um lugar também de apoiar aí tendo uma reconstrução da autoestima. Eu percebo muito essa questão da autoestima, que às vezes a gente é uma palavra que está meio batida, né? Que a gente fala, todo mundo fala de autoestima, mas é muito importante para pessoas que são muitas vezes invisibilizadas, assim, sabe? Se passam por situações muito degradantes e situações de violência mesmo com seus parceiros ou parceiras ou familiares, né? Gente que vem
Já tive prática por exemplo, né, de trabalhar, de falar, pô, hoje a gente vai trabalhar com uma conexão com a nossa criança, sabe? Para a gente se soltar, trabalhar a criatividade. E de ter gente que fala, nossa, eu não gosto de pensar nesse negócio de criança porque a minha infância foi horrível, sabe? Então, assim, são histórias muito doidas, assim, tem histórias muito sofridas e tem histórias que nem são tão, mas assim, que tem envolvimento com drogas, então tem muita coisa que fez a pessoa chegar naquele, né, eu nem gosto de generalizar porque tem um lema, inclusive, das pessoas em situação de rua, que o André, que é o coordenador, me falou que eu achei muito interessante, que eles falam assim, não falem de mim sem mim. Então, é uma forma de dizer assim, eu tenho voz, eu posso, né? Eu sou diferente dele, ele está na rua também, mas tenho uma história completamente diferente, penso diferente. Então a gente não pode generalizar. Quando a gente fala pessoas em situação de rua, a gente meio que bota tudo numa mesma caixa. Então tem uma diversidade enorme ali, até de formação. Tem gente que estudou, tem gente que não estudou, então tem de tudo. Então, essa pergunta se faz diferença na vida deles, por exemplo, né? Seria muito bacana que eles pudessem falar, né? A gente fazer uma live convidando os alunos para eles realmente falarem, sabe? A gente já fez, a gente tem muito conteúdo na página do Yoga de Rua que você consegue ouvir na voz dos alunos como é que isso tem sido para eles, né? No retiro, no último retiro que a gente conseguiu fazer ano passado, que foi muito legal. Então, os alunos super se expressaram depois, como é que foi aquela experiência para eles, entendeu? A gente conseguiu uma super arrecadação. A gente fez o retiro só com doação, isso foi muito legal. Assim, a galera participou muito da campanha, então a gente conseguiu levar, não lembro agora, mas eu acho que a gente conseguiu levar 23 pessoas. Então, foi bastante gente, assim, então foi bem legal. Mas é isso, eu acho que seria importante ouvi-los também, sabe? A gente sempre pensar nisso, que tem que dar voz. E são pessoas que nem todos estão na rua, muitos estão se reorganizando, mas ainda estão numa situação de vulnerabilidade social. Estão alugando um quartinho, ou estão morando num abrigo, num hotel da prefeitura, sabe? Estão numa situação ainda muito vulnerável. É isso. Então, eu acho que esse lema, né? Não falem de mim sem mim, é interessante. Eu achei lindo, achei muito bonito, porque é justamente vai na contramão do que acontece, que é uma desumanização, né, dessas pessoas. Tem muitas pessoas aí, a gente fala de pessoas em situação de rua, privadas de liberdade. Muitas vezes mesmo as pessoas dentro do CAPS, por exemplo, às vezes elas também são desumanizadas porque estão lá. Sendo que, assim, não haveria... Mas existe uma desumanização ainda que vem de um lugar de muito preconceito, de muita falta de vínculo também, falta desse contato, que eu acho que é um processo que, como você falou, é o yoga continuando mesmo, né? Você estar lá é um processo que, para quem está lá, é um aprofundamento nesse Sim. yoga da vida real. Sim. Não, e você falou do CAPS, a gente é parceiro do CAPS também, né? A gente tem encontro segunda, quinta e sábado. Toda quinta vai um grupo do CAPS praticar junto com os alunos do yoga de rua. E já teve conflito no sentido de alguns alunos do yoga de rua falarem mal, ficarem tipo, porque não sei o que, esse pessoal do CAPS, e a gente desconstruiu muito isso, assim, sabe? O que é isso, esse pessoal do CAPS? E esse pessoal da rua? É todo mundo, né? De mostrar para eles como eles também estavam sendo preconceituosos, porque o preconceito tá ali muito enraizado. Então, tem preconceito com quem tem problema de saúde mental, né? CAPS para quem não sabe, é o Centro de Atendimento Psicossocial. Então, está trabalhando com pessoas que têm problemas psiquiátricos, de saúde mental. Então, assim, então isso foi muito interessante também, de desconstruir isso, de falar, cara, vamos... esse lema do yoga mesmo, né? Um dos pilares, somos todos um, né? O yoga não fala de união, né? Eu sou o outro sou eu. Cada um na sua individualidade, a gente não tem que anular o outro, a gente tem que agregar. Então, como é que a gente pode trabalhar juntos, né? Não dá para a gente fazer uma prática juntos? Dá, entendeu? Porque às vezes estava falando, porque tem não sei quem atrapalha, porque fica agitado durante a prática. E às vezes acontece mesmo, mas como é que a gente lida com isso? Entendeu? Vamos encontrar formas juntos de estar lidando com essa complexidade humana, né? E com essa diversidade e com essa democratização, né? Essa democracia de trazer essa prática mesmo realmente para todo mundo, para quem tem problema de saúde mental, quem não tem, quem pode pagar, quem não pode, sabe?
Então, eu particularmente adoro quando pessoas vão conhecer o projeto, pessoas assim, né? Tinha uma época que tinha um morador ali do Flamengo que ele virou aluno, assim, ele estava toda segunda, eu em geral estou às segundas, fazendo aula com a gente. Ele ia lá com a roupinha dele, com um tapetinho, não sei o quê. Ele participava da aula, participava da roda, ele se emocionava na roda. Mas ele não era um voluntário, ele era um aluno, entendeu? Ele não estava querendo participar da organização. Ele não participava ele não queria entrar no. A gente até conversou com ele, não, eu sou aluno. É raro isso, mas é muito legal quem toma essa iniciativa de praticar mesmo nesse contexto, sabe? Muito legal. A Carla Alcântara, ela mandou uma pergunta que acho que é bem legal, que já entra um pouquinho nessa questão dos desafios ali, como você falou, de lidar com essas complexidades. E ela tocou justamente na questão de que você tinha mencionado até, né? Questão de às vezes terem usuários de drogas, que não é uma generalização, e ela mencionou isso, dos moradores de rua podem haver ali, são usuários de droga. Conte a sua experiência com esse público. Ela pediu para você. Então, essa questão das drogas, a gente tem muito cuidado, porque assim, eu, por exemplo, não estudei, né, psicologia, a gente encaminha muito para o CAPS, a gente tem essa parceria com o CAPS, então a gente, em geral, tenta encaminhar para o CAPS, tenta encaminhar para Alcoólicos Anônimos também. O AA tem um trabalho muito legal, muito forte aqui no Rio. E a gente tem muitos alunos, a gente dá a voz para os alunos também, que passaram por isso e conseguiram sair, trazer a sua experiência. Então, a gente já teve casos de realmente alunos trocando entre eles e se unirem, de falar, pô, chega junto, vai comigo, vamos comigo lá na reunião do AA mais tarde, ou vamos, entendeu? Então, eles acabam se unindo nesse lugar, assim, dessa vulnerabilidade, né? Mas a gente conversa muito, que é importante, você não vir alcoolizado para a prática, porque acontece, já aconteceu algumas vezes, e da gente conversar e pedir para não. Ou então falar assim, você quer ficar aqui? Fica, mas tipo assim, relaxa, não atrapalha, porque já aconteceu de um aluno alcoolizado um dia não parar de falar durante a prática, falar um monte de besteira, descontextualizado, de eu chegar e falar assim, fica aqui com a gente, mas relaxa um pouco, se você quiser pode deitar, fica aqui, depois a gente conversa. Porque é isso, não é excluir ninguém, entendeu? De falar assim, você está alcoolizado, você não pode, vai embora, sabe? Mas a própria pessoa, tem um aluno que ele começou a falar, pô, ele tem um problema com a bebida. E ele fala, quando eu tô muito doidão, eu prefiro não vir, porque eu sei que eu não consigo entrar, sabe? Eu não consigo entrar e eu acabo atrapalhando e já conversaram comigo algumas vezes, os professores, mas é sempre na base do diálogo. Entendeu? Então, a gente despertou nele essa autoconsciência. Ele sabe quando ele tá bom para vir para aula, quando ele não tá. Entendeu? Então, quando ele não tá, ele não vem. Sabe? Mas essa questão das drogas realmente é muito delicado. A gente. E aí tem. Mas é sempre nesse lugar de troca, de incentivar muito a partilha entre eles também, para que eles se ajudem. Mas já teve casos de gente que ficou chateada. Teve um rapaz que um dia trouxe, que ele estava viciado, que ele queria parar. E aí ele se sentiu muito no centro, todo mundo começou a opinar, porque tem dias que a roda está mais ativa, aí todo mundo começa a falar, não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a gente tem um aluno que ele tem uma coisa muito enfática, assim, de falar, parece que é o jeito dele, né, mandando, assim, com o dedo. Aí o rapaz se sentiu um pouco, era a primeira vez dele no projeto, sabe? E aí ele ficou incomodado, falou assim, não tô aqui para que fiquem, sabe, me mandando, que não sei, e saiu chateado. E aí eu fico meio frustrada na hora, que a minha vontade é pegar e falar, não, volta, calma aí, vamos, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente tem que respeitar. É um lugar, assim, para mim, que me traz muito forte, que eu tenho que trabalhar muito o amor, esse equilíbrio entre o amor e a dedicação e um extremo desapego também. Porque um extremo desapego, porque assim, tinha um aluno que eu criei um super vínculo na época, ele adotou uns cachorros e ele tinha um amor com aqueles cachorros, aí o cachorro foi atropelado, ele ficou destruído e falava que ia se matar. Cara, eu me envolvi muito, eu fiquei muito mexida com aquela história. E chegou uma hora que ele desapareceu, assim, ninguém sabia dele, eu cheguei a ficar preocupada. Eu falei, gente, será que aconteceu alguma coisa, sabe? Como é que eu sei, como é que eu procuro saber dele? E ele aparece de vez em quando só. E assim, eu entendi que ficou muito mais saudável para mim quando eu comecei a exercitar esse desapego, de falar, cara, quando ele aparece, é isso, ele aparece quando ele está pronto, quando ele quer,
ele se entrega para a prática, ele se beneficia, ele diz que melhora sempre que faz a prática, mas ele não consegue manter, ele some. Então, é isso, assim, é o que é também, sabe? A gente tem que soltar essa pretensão de que a gente vai ajudar todo mundo. A gente está, às vezes, na jornada espiritual dele, ele precisa passar por isso também. Entendeu? Eu acredito nisso, assim. Então, não adianta, eu tenho que soltar essa ilusão de controle e tenho que desapegar, sabe? Mas tem que estar ali disponível para ele quando ele estiver pronto para receber, sabe? Com certeza. Acho que isso é bem interessante, que acho que vem justamente nessa questão do o desafio, né, para lidar a linguagem, como que você lida com essas complexidades, com esses conflitos. Eu acho que esse ponto de desapego, acho que é muito importante. E volta para aquela questão que você mencionou, de baixar um pouquinho as suas expectativas, né? Exato. Eu acho que você já trabalhou com criança, eu também. Eu fui prof por 10 anos, então já trabalhei muito com criança. Eu acho que trabalhar com criança é uma coisa que nos ajuda, nos prepara a diminuir as suas expectativas, né? Porque, querendo ou não, você trabalha muitas vezes ali você está acostumado a dar aula sempre para ter o mesmo grupo de alunos, que se comportam sempre da mesma forma, né? Adultos e tal. É uma coisa que, querendo ou não, você está mais dentro de uma zona de conforto, né? Agora, se você é criança, não tem como, porque é totalmente, né? Cada dia um dia. E aí, muito do que você está me relatando, me parece, assim, né? Que por conta da diversidade, não somente da diversidade, que acho que a diversidade pode ser encontrada em muitos lugares, mas da complexidade ali, da vivência das pessoas que estão passando por esse projeto, há também que se baixar essas expectativas no sentido de você saber viver o momento, ali, saber que uma aula vai ser diferente da outra, que nem você falou, às vezes a roda vai estar mais... O pessoal vai estar mais exaltado. Exato, total. Não, e acontece mesmo isso é o tempo todo, tem que ter esse jogo entre sem expectativa, mas ao mesmo tempo isso não significa então vou sem expectativa, vou de qualquer jeito, sabe? Vou sem me preparar. Para mim isso não funciona assim, integrar esse paradoxo mesmo, de ir sem expectativa nenhuma, mas ao mesmo tempo ir com toda a dedicação, toda a disposição para que a coisa aconteça, para que seja legal, para que, enfim, com todo o amor e toda a dedicação possíveis. Mas o que falando sobre essa questão me deu um branco agora que eu ia falar, do desapego, não, que você falou isso da criança, né, do improviso. É impressionante como eu sinto que ajuda a gente, é uma coisa que eu já ouvi de outros professores também do projeto, né? A gente nos tornamos muito melhores professores também nas nossas aulas também, porque a gente começa a conseguir improvisar muito mais, porque é normal quando a gente se forma, quando a gente começa a dar aula, a gente fica um pouco mais duro ali naquele script, né? E como todo trabalho, o yoga também pode cair numa mesmice. Pode. Apesar do yoga ser, na minha visão, ser a ruptura da mesmice, né? Porque ele convida a gente a estar se reinventando o tempo todo, se aprimorando o tempo todo nesse desenvolvimento contínuo. Às vezes, quando a gente começa a dar aula, né? É normal a gente, às vezes, cair num certo... Não, mas quando você começa a dar muita aula, né? Um aluno atrás do outro e tal... Tem horas que eu acho que isso nem combina com o yoga, quando você entra nessa coisa meio produção industrial, porque você fala, meu Deus, espera aí, calma, eu não tô tendo tempo de fazer o meu yoga, de respirar, de me conectar, sabe? Porque eu tô entrando num ritmo meio frenético. Então, é muito interessante, o yoga de rua, para mim, é um espaço sempre para a gente sair da mesmice, porque a gente vai, além do projeto ter como lema a liberdade, né? Todos os professores são incentivados a serem livres, a criarem, a experimentarem, a trazer o yoga misturado com outras coisas malucas que eles quiserem, sabe? Então, a gente tem uma liberdade. Então, eu já dei aula misturando a dança com yoga Kundalini, com Hatha, e criei uma aula própria ali, sabe, pro yoga de rua. E já dei aulas 100% Kundalini Yoga, assim, do tipo, a aula passada mesmo eu estava com muita vontade de dar um cria do Kundalini Yoga, e aí fui caracterizada mesmo de professora de Kundalini Yoga com turbante, porque eu estava afim, assim, não é porque eu queria causar uma impressão. Falei, hoje eu estou com vontade de usar meu turbante e de dar essa aula de 100% Kundalini Yoga. Mas
sempre explico para eles, sabe? Falo, ó, hoje a gente vai fazer uma prática raiz do Kundalini Yoga, e eles gostam, porque eles estão conhecendo várias coisas diferentes, sabe? E aí tem professores de Vinyasa, tem Hatha, tem Yoga Integral. Mas então, além dessa liberdade da gente criar e experimentar, tem essa coisa do improviso que a gente tem que ter com criança também. Às vezes você planejou um negócio, gente, não deu certo, tá tudo molhado, não vai dar para ninguém. A gente vai ter que fazer uma prática de pé hoje. E aí você vai ter que improvisar ali na hora, vamos fazer uma prática de pé. Porque não tem condição, tá tudo muito molhado, entendeu? Exatamente. Ah, o André tá aqui. Você pode, é ótimo, não é qualquer um. O André é um grande professor que no Yoga de Rua ele praticamente fica de aluno, porque ele adora fazer. Ele é o fundador do projeto, o André Pereira. Legal. E ele, assim, ele gosta de ficar fazendo as aulas junto com os alunos, porque o yoga é uma coisa que, né, que para ele faz parte da vida dele há milhares de anos, ele também é professor. Mas ele é muito esse lugar de compartilhar ali. Ele quero compartilhar com essas pessoas e é isso que me faz tão bem, que me traz tantos benefícios, sabe? Então ele fica ali. Eu de vez em quando peço para ele, pô, dá aula hoje, a gente já deu aula juntos. Aí ele olha assim para mim, tô a fim de fazer sua aula. Eu falo, então vamos dar uma aula. A gente já fez assim de criar na hora, vamos dar uma aula juntos? Vamos. Então eu pedi para ele fazer o aquecimento e eu peguei da metade, depois do aquecimento, peguei e segui, sabe? Eu fiz uma prática e depois uma meditação e o relaxamento. Então a gente tem muito essa troca, é muito legal. Muito legal. Obrigada pela presença, André. Quero falar com você um dia. Quero falar também, saber mais dessa jornada aí. Eu achei legal, quando você estava falando, você mencionou essa questão de que muitas vezes a gente, professor de yoga mesmo, entra naquele ritmo acelerado de aula, uma aula depois da outra e tal. E isso me lembrou que por mais que a gente, né, muitas vezes não queira isso, a gente não escolheu isso, enfim, a gente acaba caindo também por causa das próprias condições, né? Professor de yoga não é a profissão mais bem paga do Brasil, eu acho. Não, eu acho que não. Exato, tem que dar aula pra caramba, exato. Então, a gente também, a gente está ali, né, na posição do trabalhador e temos também as nossas próprias dificuldades, né? E aí, eu acho que é um ponto importante a gente estar tocando nessa live, né? Porque a gente falou de como é incrível o projeto, quanto é importante, mas a gente sabe que do outro lado aqui, né, como professor que quer participar do projeto, muitas vezes a gente tem muitas dificuldades, né? E aí, como que a gente poderia estar equilibrando, assim, o que a gente tem para doar, né? Seja em termos de tempo, e também para doar e para continuar doando ali para nossa vida pessoal, para nossa vida profissional, né? Eu até mencionei, assim, falei para você, poxa, mas vocês fazem algum tipo, porque lá no Rio, né? Eu moro numa cidade pequena, né? Então, para mim, por exemplo, para eu me deslocar, eu aqui no CAPS eu faço voluntário, mas para eu me deslocar até o CAPS não é muito difícil, né? Mas agora, quem mora lá no Rio, eu imagino que o deslocamento é um negócio muito grande, e aí, se o professor tem uma dificuldade de deslocamento, quais que vêm sendo aí as alternativas que vocês estão criando para solucionar também essa parte, para ajudar, para pensar aí na inclusão de profissionais também que não estão no projeto? Sim. O projeto ele funciona, né, dessa forma que eu te falei, que ele é autogerido, né, e uma auto-organização bem orgânico, mas existe essa abertura e o tempo todo essa troca entre nós, né, alunos, voluntários, de quem precisa de ajuda com o transporte, sabe? Quem precisa manda um recibo, tipo, gastei tanto, e a gente faz o Pix para a pessoa, porque na verdade o projeto ele vive de doações. A gente tem doadores constantes, assim, regulares, e doações esporádicas, quando a gente faz algumas campanhas. E essas doações, elas são usadas, assim, 80% ou 90% para pagar a alimentação. A gente tem parceiros, mas são parceiros que a gente tem que pagar o insumo, tem que pagar o trabalho deles, tem que pagar a chegada da alimentação, a alimentação que vem lá do Engenho da Rainha, então a gente paga o Uber. Então tem um gasto semanal com a alimentação, que é um prioritário para o projeto. Mas existe essa ajuda de custo de quem precisa. Por enquanto isso está muito dessa forma, assim, cada um avalia se precisa ou não da ajuda. Eu, por exemplo, não solicitei até hoje essa ajuda de custo, porque eu falei, é uma coisa que eu tenho condição hoje de oferecer para o projeto, mas
prioriza que a pessoa não deixe de participar por isso, né? Se ela precisa de ajuda com a passagem ou com alguma outra questão. Mas o projeto está crescendo, a gente está se organizando mais, a gente está se inscrevendo em alguns editais. Então, assim, a gente está com essa aposta de realmente poder, até para poder expandir o nosso trabalho, entendeu? Poder criar mais disponibilidade, porque às vezes é isso, eu consigo disponibilizar só segunda-feira de manhã, por enquanto, entendeu? Então tem, por exemplo, quinta-feira é um dia que eu tenho muita vontade de ir mais vezes, mas não consigo, que é o dia que junta a galera do CAPS com o yoga de rua, e tem muitos programas culturais, quinta-feira em geral, porque a gente tem uma voluntária que ela trabalha também com essa parte de produção cultural, ela consegue convite para um monte de coisa, então vai para museu, vai para teatro, a gente tem uma parceria com o Centro Cultural que volta e meia passa filmes, então quinta-feira às vezes é um dia que dura o dia inteiro, mas para você poder estar lá o dia inteiro, você tem que deixar de trabalhar, né? E aí eu não consigo, por exemplo, na quinta-feira estar com eles. Mas, então, esses editais é um pouco nesse lugar de também poder oferecer uma remuneração para nós, professores. Se a gente conseguir ganhar algum desses editais, a gente está fazendo esse trabalho aí a gente está se inscrevendo, tem alguns que estão em andamento agora, e para poder realizar mais retiros, a gente quer realizar mais retiros, sabe? O retiro foi uma experiência muito legal. Então, é ter verba também para estar estruturando melhor o trabalho, fazendo retiros periódicos, retiros urbanos até, a gente tem essa ideia de fazer retiros urbanos no final de semana, juntar todo mundo, alugar um espaço e fazer várias atividades, trazer outros profissionais também para oferecer. Por exemplo, tem uma professora de artes e desenho na PUC, daqui do Rio, que ela já foi algumas vezes, ela faz oficinas com o pessoal, eles amam, assim, oficinas de pintura, desenho artístico, desenho livre, sabe? Tem oficina de poesia que rola às vezes também. Então, para trazer pessoas, as pessoas querem participar, mas nem todo mundo pode parar de trabalhar para participar. Então, que a gente possa oferecer alguma remuneração também para esses profissionais, né? Isso seria muito importante, né? É algo que também, eu acho que justamente também a ideia de eu estar conversando com vocês e de eu estar trazendo, porque eu sinto que tem muita gente, assim, do nosso universo, do nosso nicho, né? Que é o meu nicho aqui, que é geralmente o pessoal da yoga mesmo, e que quer participar desses projetos e que está preocupada com todas essas dificuldades, né? E eu acho que, pelo que você fala, assim, são questões que vão ali com a coletividade, né? Não adianta a gente querer resolver tudo sozinho, achar que vai dar um jeito, fazer isso, aquilo. Mas com o coletivo, juntando com o coletivo, aumentando o grupo de pessoas participando, doações, como você falou, que são doações importantes, todo mundo faz parte disso, né? E com o tempo, né, a ideia é que realmente vá facilitando tanto para os voluntários aí, né, quanto permitindo uma expansão disso tudo. Então, acho que é legal essas trocas são importantes. Eu acho que acho que fica aí o convite para quem está ouvindo, né, que querem participar, seja no Rio, seja em outro lugar, que venham, que conversem, que comecem realmente a se conectar com pessoas que estão interessadas nesse mesmo tipo de iniciativa para fazer acontecer. Né? Total, total. E aí, a gente está super aberto, assim, né, para compartilhar a experiência e ajudar a montar o projeto em outros lugares, justamente. A Carla, que estava aqui, a gente conectou ela com uma galera lá em BH, que ela já está fazendo um trabalho em BH. Então, muito legal isso, assim. Então, E se você também não é professor de yoga e quer participar, tem várias frentes que você pode ajudar. Você pode ajudar com a alimentação, você pode ajudar simplesmente levando água para fazer a prática lá com a gente, sabe? A Mari é uma voluntária maravilhosa que ela ajuda com várias coisas, assim, desde levar água até ajudar com o Instagram. A gente precisa de gente que ajude com o Instagram, isso é muito... Porque é tudo feito por todo mundo, assim, né? Eu posto no Instagram também de vez em quando, a Mari posta, o Instagram do Yoga de Rua. Então, amamos receber pessoas com talentos múltiplos e que a Mari, eu acho que está escrevendo aqui, ó, nós amamos receber, venham. Então é isso, é só chegar e querendo participar fisicamente ou querendo ajudar, inclusive, à distância. Eu não posso fisicamente, mas eu posso ajudar ajudando vocês a melhorar o site de vocês. Sei lá, entendeu? Falei qualquer coisa. É o quê? Uns cortes da live para postar. Exato. Editando vídeo, exato. Tudo isso. Qualquer ajuda é bem-vinda, sempre. E venham praticar com a gente também, fazer a aula. E aí, eu sou professor de yoga, mas eu não posso toda semana, sabe? Não tem problema, vem quando você pode, sabe?
Então tem gente que mora na França que quando está no Brasil vem dar uma aula, é muito legal. Tem esse professor Flávio que mora lá, sempre que ele está aqui ele vai dar uma aula, sabe? E os alunos amam, porque essa diversidade enriquece muito. Eles têm, se vocês pararem para pensar, eles têm uma possibilidade muito bacana. Que eles praticam vários tipos de yoga, com várias, né, pegadas e vibrações diferentes, porque cada um traz a sua impressão ali, né, digital da alma. Então, por exemplo, você, quando estiver no Rio, eu vou fazer questão que você vá lá. Você vai ter que dar um jeito, mas você vai ter que ir lá dar uma aula. Vai ser um prazer enorme, sem dúvida. É isso. Obrigada, Fer, muito obrigada. Não sei se você sente em falar mais algo, ou se você quer, né, compartilhar também assim as redes, né, tanto as tuas, do yoga de rua. Fique muito à vontade. Tá joia. Então, eu tenho o meu Instagram pessoal, que tá um pouquinho parado, mas essa live vai me dar um impulso para voltar a produzir no Instagram, porque eu tô muito focada agora nos meus projetos pessoais, eu tô dando muita aula, né? E eu tô me tornando professora de formação, eu tô trabalhando no curso de formação nível 1 de Kundalini Yoga, então tô fazendo esse processo indo um pouco pro meio acadêmico do Kundalini Yoga, mas eu dou aulas online, dou aulas particulares também. Então, Ferdiniz Acal é meu Instagram. E o Instagram do Yoga de Rua, a Mari já colocou aqui, o Instagram do Yoga de Rua é Yoga de Rua, e tem o site também, yogaderrua.org. Então, visitem a nossa página, sigam a gente, venham visitar, venham conhecer quem puder apoiar financeiramente, todo apoio é bem-vindo, R$5, o que for, né? Não importa o valor, é o que cada um puder apoiar. E o meu Instagram é Ferdiniz Acal, é isso aí, obrigada, Rê. E foi um prazer estar aqui, eu admiro muito seu trabalho, é maravilhoso, gente. Fiz a especialização em biomecânica, não é para fazer propaganda, mas é muito legal isso. E isso é uma coisa que eu queria falar que o Yoga de Rua trouxe para mim também, só para a gente fechar. Que eu vim do Kundalini Yoga, que é uma escola maravilhosa, que eu amo, mas é uma escola um pouco mais fechada, no sentido de que conversa pouco com outras práticas. E o Yoga de Rua me abriu assim para conversar com um universo muito mais amplo. E eu conheci várias outras, né, práticas através dos meus colegas voluntários e fui fazendo. Fiz um tempo de aula de Hatha Yoga com Marcos Rojo, que foi maravilhoso. E aí conheci o trabalho da Rê. Eu acho que eu conheci o seu trabalho por indicação do André. Agora eu estou na dúvida. Agora eu estou já na dúvida. Mas eu acho que eu já te conhecia do Instagram e fui aprofundando. Eu acho que o André uma vez indicou um vídeo seu falando de respiração que eu pirei. Aí eu vi você no podcast com a Alê Toledo, que eu também fui conhecendo. Enfim, uma coisa foi levando a outra. Fiz o curso da Rê, que foi maravilhoso. Então, acho que todo a gente vai construindo a nossa trajetória e a nossa formação assim também, né? Fazendo essa costura que é muito própria, mas eu sinto que o Yoga de Rua foi uma escola que fez assim, pum, me abriu, sabe? Então, sou muito grata também por isso. Maravilhoso. Obrigada mesmo, Fer, agradeço de coração. Obrigada pela menção aí, a galera que assistiu e quiser se inscrever no meu workshop de biomecânica, né, quem se interessa por esse tema também, fora essa semana na outra, eu tô dando um workshop gratuito, online, então também podem aproveitar aí. E, Fer, eu quero conversar mais com você outras vezes. Também. Ficaram vários tópicos de fora, né, mas a gente continua esse papo. Tá bom, Rê. Mas foi muito lindo, como a galera bem colocou ali durante a live, acho que você é uma representante ali maravilhosa do projeto, falou pra gente lindamente, ali fez, sabe, tocou nossos corações, então eu agradeço muito, muito, muito. Gratidão, um beijo, um abraço. A live beijão, gente. E... O que foi? Vou deixar a live salva, quem perder daí pode assistir de novo. A gente vai botar lá na página do Yoga de Rua também. Você quer que eu marque você ou o Yoga de Rua no colado? Não dá para marcar os dois, né? Vou tentar. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.